A metade perdida do Coliseu. E onde encontrá-la? Aonde? Aonde? Vamos O descobrir. Coliseu é um dos maiores e mais importantes monumentos da história. São quase 50 Quero metros de conhecer ele, altura hein, em e breve. mais de meio quilômetro de circunferência. Uma massa É loucura. estimada de 1,5 É milhão de grande o toneladas. rolê. E ele poderia ser ainda maior, mais massivo e mais imponente se não tivessem destruído metade dele e espalhado pela Itália. Talvez você Dale, não tenha meu dado Deus. atenção a isso, mas repare que a parede externa do Coliseu está pela metade, o que já tem um tempo, Metade muito real. tempo inclusive, séculos. E isso tem a ver com uma parte muito pouco conhecida da história, que é a história do Coliseu depois dos gladiadores. Uma história que tem a ver com imperadores pobres, mártires deslocados, papas mineradores e terremotos mais ou menos inocentes. Além dos vários Dá-lhe usos a Nossa inusitados Senhora. dessa arena monumental durante a Idade Média e a Idade Moderna. Mas antes de falar da Interessante, hein? destruição do Coliseu, a gente precisa falar pelo menos o básico sobre a sua construção. E antes ainda, falando Boa. em básico, deixa eu aproveitar Quero para saber. falar sobre a melhor camisa básica que eu já usei na Ih, vida, vai vir que publi. é a camisa da Insider. Olha aí. Link na descrição do Estranha História. O Coliseu começou a ser construído em 72 d.C., nos tempos do imperador Vespasiano. Boa parte dos recursos necessários para a construção do Coliseu, inclusive, vieram dos espólios da Guerra Judaico-Romana, que foi quando Vespasiano e o seu filho Tito sufocaram uma revolta ali na província da Judéia, que na época fazia parte do Império Romano, e destruíram até, nessa ocasião, o famoso Templo de Jerusalém. O Tito, aliás, que foi quem liderou as legiões romanas nessa guerra, foi quem continuou a construção do Coliseu depois da morte de seu pai, e depois disso o Domiciano fez as últimas modificações. Como esses três imperadores formam a dinastia Flaviana, Flávios era o sobrenome da família, o anfiteatro que eles construíram ficaria conhecido mais tarde como o Anfiteatro Flaviano, mas na época deles era só anfiteatro mesmo. Anfiteatro, diga-se de passagem, significa Faz sentido, né? dois Pastor alemão na Alemanha é só pastor. Só pastor. teatros, ou teatro duplo, assim como anfíbio significa duas vidas, uma na água e outra na terra. Um teatro Olha aí, hein? Fica aí. Aqui tem informação. é um semicírculo com palco e arquibancada, e um anfiteatro é o círculo todo. E por que a gente chama essa estrutura de coliseu e não de anfiteatro ou anfiteatro flaviano? Então, esse é um nome antigo que faz referência a um colosso, ou seja, uma estátua gigante que tinha perto dele. No caso, Caraca, tinha uma estátua Nossa, perto não fazia dele. ideia. Que interessante, Você né? sabia que tinha uma estátua lá? Assim, Não a gente sabia, já não. viu algumas obras romanas de perto, né? Uhum. A gente literalmente viu obras romanas, porque a gente foi no Louvre. E também tem o Arco do Triunfo também, que é feito pelos romanos, né? É verdade. E essas grandes construções, na verdade, assim, na história da humanidade, né? A grande construção tem um valor bem simbólico, normalmente, né? Até hoje em dia, na verdade, grandes construções têm valores simbólicos, não é muito prático o valor. Tipo, as pessoas querem fazer para falar que consegue fazer. Então aqui, né, toda essa arquitetura romana que eles faziam era meio que para comemoração de guerra, para falar que os caras é top, para falar, nossa, eu Exatamente. consegui, olha o que eu consigo fazer, eu sou tão Segura pica da... aqui o pai. que olha o que eu posso, né? E até hoje, né, se a gente for ver o Jalarabe lá, aquele prédio que ficou famoso, que parece ser uma vela, né? Ele ficou bem famoso, ele foi feito meio como símbolo de, nossa, nós somos tão ricos aqui em Dubai que a gente consegue fazer algo que não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? Então essas grandes construções, elas não têm nem tanto efeito prático, mas é mais um efeito simbólico, né? Igual as pirâmides que são usadas, eram usadas como túmulo também, né? Como um efeito simbólico também. uma estátua de Nero, que foi depois transformada em uma estátua do deus Sol. Então esse Nero nome que já foi visto como anticristo, sabia? Na história? É, você me falou. Loucura isso daí. Colosseum, no latim, não era exatamente porque ele, o monumento, era colossal, mas porque ele era o anfiteatro Tinha uma do pica colossal, Colossus, imagina. que era o ponto de referência. E quanto ao que acontecia dentro dele, isso é bem conhecido, né? As lutas de gladiadores, as caçadas muitas vezes com animais exóticos trazidos de várias partes do Império, as execuções públicas de pessoas condenadas sob o direito romano, alguns programas um pouco mais leves, como peças de tragédia e comédia, e alguns dizem até que tinham simulações de batalhas navais nesse monumento, mas Oxi! isso atualmente é bem questionado pelos historiadores. É, De qualquer é forma, o questionado. Coliseu O que eu sei sobre isso é que, na verdade, eles faziam simulações de batalha naval num rio próximo que tinha ali. Ah, tá. Só que a simulação da batalha era simulação para quem tava assistindo.
Ah, tá. Pra quem tava brigando era até a morte. Ah, tá. Eu não sei se Entendi. compensava aí nessa cena, porque assim, normalmente essas pessoas, elas não eram, elas eram obrigadas a estar ali, né? Não era Fazendo uma as- simulação de verdade, pra quem né, tava- galera? É, tipo assim, é porque eles falavam, ó, nós ganhamos uma grande batalha naval. Vamos simular como foi. Vejam o pessoal se matando. Cê é louco. Não compensa, não. Então Vale, era uma meu arena Deus. de espetáculos públicos que aconteciam nesse palco gigante de areia. Daí a palavra arena, inclusive, que significa exatamente areia. E esses espetáculos podiam ser vistos por mais de 50 Na moral, alguém me explica por que em toda estátua grega ou romana ninguém era esculpido como no mínimo uma tanga? É porque isso não era, assim, esse conservadorismo que você tem em relação ao pênis, ele é uma visão mais moderna, né? É. Porque, assim, pros romanos isso tinha sinônimo de virilidade, né? Então, a virilidade era vista na forma do pênis. Isso não era tipo assim, caraca, meu Deus, um pênis. Era só um pênis. Era só um, na Assim, verdade é só um pênis, é né? só um pênis, Ainda é né? só um pênis. Então, tipo, você vê o rolê, como a pessoa tá inteira nua e é pra mostrar todo o corpo esculpido daquele guerreiro. Tem várias estátuas de mulheres lá. Nuas também. Nuas também. É, exatamente. Né? Vênus e Meio tal. que quase tudo nessa época aí Despida. era... Não é assim, não é quase tudo, Mano, mas mas é tem... engraçado quando a gente foi no Louvre. Tinha umas estátuas assim, né? Aham. Com o bigolão pra fora lá. Sim. E as criancinhas embaixo da estátua. As criancinhas embaixo da estátua. Eu acho que elas estavam mexendo nos papel, fazendo alguma coisa. Não lembro o que é que ela tá fazendo. Aí Mas em você cima olhava tá a pra cima, assim, estátua, tipo um bigolinho assim gigantesco. Mas, tipo assim, é porque essa visão que ela foi... Na verdade, assim, teve estátuas que foram cobertas, mas elas foram cobertas depois pela Igreja Católica, Por né? causa de um padre, né? Um papa. Um papa. O papa É. falou que era pra cobrir tudo. E Por aí- isso que tem umas folhinhas. É, tem umas folhas ali cobrindo e tal, não sei o quê. Então você vê que esse rolê meio puritano, né? Ele veio justamente desse olhar depois que ele foi existir em relação a essas outras culturas. Até porque, né? Todo mundo nasce pelado, né? A galera não nasce... Né? Então, tipo, até a visão do Adão e Eva normalmente é censurada ali, né? Uhum. E, porra, se o pessoal vai acreditar na fábula, acredita na fábula completa, né? Que o pessoal tava pelado. Mas é por isso aí, então é porque pra eles não tinha problema nenhum, tá ligado? E, na verdade, não deveria ter problema nenhum. A gente que problematiza o bagulho, tá ligado? Nilce, isso não é só um vídeo, isso é um aprendizado. areia. E esses espetáculos podiam ser vistos por mais de 50 mil pessoas presentes, cada uma ocupando seu próprio lugar segundo o seu status social. O imperador e os senadores, logicamente, tinham os melhores assentos e a plebe via a confusão um pouco mais de longe. E esses espetáculos aconteceram por muito tempo, mas aos poucos eles foram ficando cada vez mais modestos e menos frequentes. E isso por várias razões. Uma que costuma ser muito falada é que o cristianismo, à medida que foi crescendo no Império, foi se colocando como uma oposição às brutalidades que aconteciam no anfiteatro. Uma lenda diz até que certa vez, durante uma luta de gladiadores, um monge cristão invadiu a arena e tentou separar a luta, mas a plateia não gostou nem um pouco disso e acabou apedrejando o monge. E essa teria E morreu. E morreu. sido a gota d'água para o imperador cristão Honório proibir os combates. Mas por mais que a cristianização do Império possa ter sido realmente um fator, a coisa é mais complicada, porque a última luta de gladiadores registrada no Coliseu data por volta de 430 d.C., um século depois da conversão do primeiro imperador ao cristianismo, que foi Constantino. Um fator muito mais importante para esse abandono do Coliseu parece ter sido o esvaziamento e o empobrecimento de Roma ligados à crise geral do Império. Como escreveram os historiadores Keith Hopkins e Mary Beard, o Coliseu e suas atividades tradicionais estavam além do que os recursos de Roma no século V podiam sustentar. E é aqui que a gente começa a entender aquela questão inicial lá do vídeo de como que o Coliseu acabou perdendo uma das suas metades. Como eu comentei no vídeo sobre a Biblioteca de Alexandria, na história, assim como na física, a tendência é a decadência. Se você não fizer nada, o tempo come tudo. E isso se aplica também ao Coliseu. Desde os primeiros anos, essa estrutura gigantesca precisou de muita manutenção e manutenção constante, e em alguns momentos precisou de restauração e restaurações caríssimas. Em 217, por exemplo, o Coliseu pegou fogo e precisou de 5 anos de reforma para recuperar aquilo que o incêndio tinha destruído em algumas horas, ou no máximo em alguns dias. No ano 443 e no ano 508 também há registros de terremotos intensos na região que comprometeram muito a estrutura do Coliseu. Nesse período, Interessante, né? alguma restauração até foi feita, mas já não tinha muito orçamento para esse tipo
tipo de coisa, e a partir daí o Coliseu acabou entrando numa nova fase da sua história. Pobre do Coliseu, todo lascado. Porque a gente tem que lembrar exatamente isso, que sem manutenção, né, que manutenção tem que vir de algum lugar, né? Na verdade tem que vir de algum interesse, né? Daquela população ali pra manter, pra conservar aquilo ali como é, tudo se esvai, né? Então, qualquer coisa funciona assim até hoje. Mas é interessante porque é legal como o prédio, sem manutenção, se torna um ícone, né? É interessante, tá ligado? Se alguém quiser restaurar o Coliseu inteiro hoje, o pessoal vai falar, não, porque ele a história dele tá justamente no fato de ele não estar restaurado. O povo vai falar isso. É interessante. Mas O é meio teatro que foi sim, meu. gradativamente abandonado e negligenciado, assim como a própria cidade de Roma. Como eu disse, a última luta de gladiadores por lá aconteceu por volta de 430, e o último espetáculo, que foi uma caçada, aconteceu em 523. E nesse Caraca, meio mas tempo, o durou Coliseu já muito tinha tempo. Então, Tá aí uma obra que durou, tá? Porque tá aí até hoje, rendendo. Tipo assim, mano, se tem um dinheiro que foi bem gasto, foi no Coliseu. foi no Coliseu. Porque, tipo assim, o bagulho não só era utilizado de N formas antes. Beleza, pra nossa visão isso pode ser horrível, mas pra população da época e pra cultura da época era incrível, né? Era um entretenimento, não tinha Netflix, né, guys? Não tinha TV, não tinha nada disso. Então o pessoal achava maneirão os bagulho que tava acontecendo. Então foi amplamente utilizado. Por mais de 500 anos continuou tendo uso e até hoje ele tem um apelo turístico. Que loucura, né? Começado a ser utilizado com uma finalidade muito diferente da original. Ele tinha começado a ser utilizado como uma pedreira. Em vez de levar pedras para lá para reformar o anfiteatro, as pessoas começaram a tirar pedras de lá para reformar suas próprias casas, os muros da cidade e fazer outras obras públicas. E depois que as atividades do Coliseu encerraram de vez... Tá vendo aqui essa pilaça boa aqui em casa? É o Coliseu. Gente, mas aí também, né? Tava lá sem utilidade. Tá largado, Vai né? deixar gastar as pedras. Tá certo, tem que usar mesmo, né? Usou, isso. Se tá sem uso, tem que usar. Ninguém se importou, se usou foi porque ninguém foi atrás. Exatamente. Se eu deixasse, vocês iam ficar aí direto, mostrando que o egoísmo de vocês não tem limite nenhum. Ele começou a ser usado de várias outras formas, e isso já na Idade Média. Casas foram construídas dentro dele, comércios, pátios, oficinas de ferreiros, de sapateiros, de pedreiros. E em muitos casos, essas construções internas foram feitas usando o próprio material externo do antigo anfiteatro, que agora era mais uma vila do que realmente um anfiteatro. No século XII, os Frangipani, que eram uma família poderosa ali de Roma, transformaram essa vila em uma fortaleza que foi tomada depois por outra família, os Anibaldi, que, por sua vez, alguns anos depois, venderam parte do terreno para uma ordem católica, a Ordem de São Salvador, que ficou séculos por lá. Nesse período, o Coliseu foi tão descaracterizado que os medievais nem se lembravam mais de que aquilo já tinha sido um anfiteatro. Um autor medieval brasileiro imaginava que o Coliseu tinha sido... É porque a gente acha que a história ela é fixa, né? Mas pra gente entender a história tem que ter também um esforço individual e coletivo de diversas sociedades para tentar resgatar aquela história e manter ela, né? Sim. Senão ela se perde, né? Sim. Então eu entendo que, tipo assim, imagina que a gente tá falando de um período, só ali vai de 70 anos antes de Cristo da construção até 500 anos depois de Cristo da construção, assim, até o último uso dele. Passando mais tempo, imagina que mais 500 anos depois, 500 anos, como vai preservar essas informações se não tiver interesse, né? Pra preservar. E às vezes tem até um interesse contrário, né? Não sei se é o caso, mas às vezes tem um interesse de você substituir o apelo simbólico daquilo ali para outra coisa. Tipo assim, isso daqui não veja mais isso daqui como o que era. Veja isso aqui como um templo, exemplo, tá ligado? E aí tem substituição de simbolismo até, né? O Palácio de Vespasiano. E um texto do ano 1000, mais ou menos, diz que o Coliseu tinha sido um templo. Ele diz o seguinte: o Coliseu era o templo do sol de maravilhosa grandeza e beleza, equipado com diversas câmaras abobadadas, e todas elas cobertas por um céu de bronze dourado, onde trovões e relâmpagos e fogos brilhantes eram feitos, e onde a chuva era derramada através de tubos de prata. Tinha outra lenda também, ainda mais inusitada, de que o Coliseu tinha sido construído pelo poeta Virgílio, com o uso de magias proibidas e o auxílio de demônios. E finalmente, outra versão medieval diz que o Coliseu tinha sido um templo de Júpiter, que o Papa Silvestre, no século
IV teria destruído. Stallone? Daí Não, a tô aparência de ruína que ele já tinha na Idade Média. Mas claro que não era por isso que o Coliseu estava em ruínas. Ao longo desses séculos todos, os donos, entre aspas, do Coliseu, os últimos imperadores, as famílias poderosas e os papas, todos eles negociaram infinitas permissões para tirar pedras de lá, licenças a cavar marme a Coliseu, para retirar pedras do Coliseu. Para você ter uma ideia, em 1452, o Papa Nicolau V autorizou 2.522 carregamentos de pedra do Coliseu para transformar essas pedras em cal e utilizar isso na construção da Basílica de São Pedro. E é aqui que a gente já começa a passar então para Olha a outro... história aí sendo contada. Imagina você ser e ainda lutar pela sua liberdade no Coliseu. Eu nem sei se... Eu não sei como funcionavam essas brigas, mas é assustador, né? Então quer dizer que se a gente for na Basílica de São Pedro, A gente vai estar vendo parte do Coliseu. A gente vai estar vendo parte do Coliseu e falar, olha, um pouquinho do Coliseu. A massa do Coliseu. Exatamente, que legal. Parte desse mistério da metade perdida do Coliseu, que é onde encontrá-la. Antes desses 2.522 carregamentos do Papa Nicolau, aconteceu uma coisa decisiva para o Coliseu ficar pela metade. Em 1342, um terremoto atingiu a cidade de Roma e derrubou toda a parte sul do Coliseu, ou pelo menos a parede externa, que é exatamente essa parte que falta hoje em dia. Mas não dá para culpar só o terremoto por isso. Esse artigo que está aparecendo aí, extremamente detalhado sobre a estrutura do Coliseu ao longo da história, conclui que, abre aspas, os danos que o monumento sofreu ao longo dos seus quase 17 séculos de existência não podem ser atribuídos apenas, nem mesmo principalmente a terremotos. Em vez disso, grande parte dos danos severos causados ao Coliseu resultou da demolição intencional de muitas de suas estruturas para reutilizar os materiais preciosos que o constituíam. Quer dizer, interessante a estrutura demais, do Coliseu né? originalmente era forte o suficiente para resistir a terremotos. Era, até começar. Hoje em dia, se você dá bobeira aí de cabeamento, o pessoal vai pra pegar o cobre do cabeamento. É, foda. Rouba. Chega, basta! Isso tem que acabar. É foda. desmanchar essa estrutura. É como aquele jogo de tirar as pecinhas da torre. No início dá para tirar uma peça, 2, 3, mas por fim a estrutura fica tão comprometida que só de tirar mais uma pecinha, ou até só de bater um ventinho, a torre já desaba. No caso do Coliseu, esse ventinho foi um terremoto, o que ajuda também a atrapalhar. E assim, em 1349... Será que hoje a estrutura do Coliseu ela tá reforçada para não cair? Eu acho que sim, eu acho que eles devem ter um trabalho árduo de manter como tá, entendeu? Porque já que ele gera lucro, é interessante... Se tiver outro terremotozinho ali... Eu acho que se tivesse um outro terremoto hoje, o pessoal ia reconstituir pro padrão que a gente conhece. Eu acho que sim. Sacou? Eles não iam deixar o bagulho caído, eles iam falar, não, vamos voltar a ser como era aí. Aspas, a metade perdida do Coliseu caiu. Mas beleza, e onde foram parar essas pecinhas? Então, como eu já antecipei, um desses lugares foi a Basílica de São Pedro e outras estruturas do Complexo do Vaticano, que também usou calcário retirado de vários outros monumentos antigos. Como uma... Cara, a arquitetura de certos templos religiosos são muito... É tudo muito bonito, cara. É muito bonito. Cara, os artistas envolvidos, os engenheiros, os arquitetos, os caras eram muito competentes, velho. Você vê o bagulho, tipo assim, realmente você pisa lá dentro e você sente nada, tá ligado? Tipo, velho, é muito doido. Uma das duas pirâmides romanas, a pirâmide de Rômulo, que é um assunto que eu já toquei aqui em outro vídeo no canal. O material do Coliseu também foi usado na reforma de diversas outras basílicas no período, como a antiga Basílica de São João de Latrão, e na construção de vários palácios renascentistas, como o Palazzo Farnese, o Palazzo Senatório, né? E o Palazzo Barberini. Esse último, inclusive, o Palazzo Barberini, recebeu o material do Coliseu diretamente do Papa Urbano VIII, que era da família, o Maffeo Barberini. Aquele Caraca, Papa Urbano? Será que dele veio o nome urbanismo? Então, fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Se alguém puder pesquisar a etimologia da palavra urbanismo para ver se tem alguma relação com o Papa Urbano. Mesmo da condenação do Galileu. Diga-se de passagem, os Barberini dilapidaram tanto os monumentos romanos antigos que um crítico da época chegou a escrever o seguinte: Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. O que os bárbaros não fizeram, fizeram os Barberini. Nossa, hablou, hein? Hablou. É que ela lacrou. Segura esse arroba aí. É que foi uma indireta bem direta. Então são principalmente nessas obras em torno ali do Renascimento, por volta do século XIV e a meados do século XVII, que a gente pode encontrar a maior parte do que a gente não encontra mais
no Coliseu. Agora, ainda falta falar de uma última coisa. Por que o quê? Coliseu ainda está pela metade? Por que não desmancharam ele todo, então? Curiosamente, os papas também têm um papel de preservação nessa história. Durante o Renascimento, com a recuperação, tradução e estudo dos textos antigos, greco-romanos, né, principalmente, a memória daquilo que o Coliseu realmente tinha sido na antiguidade, um anfiteatro, foi finalmente recuperada. Resgatada, E como cristãos tinham sido executados em anfiteatros nos tempos da Roma Antiga, o Coliseu passou a ser visto por muitos símbolo. como um espaço sagrado, onde os mártires deram seu testemunho máximo da fé. Na realidade, nenhum documento antigo fala de cristãos sendo executados no Coliseu. Há registros de execuções em outros anfiteatros, mas nada no Coliseu. De qualquer forma, essa associação entre o Coliseu e os mártires começou Virou a ganhar símbolo, muita né? força a partir do século XVII e acabou motivando a preservação, finalmente, desse monumento. Uma das principais expressões disso é uma inscrição do Papa Bento XIV, colocada no Coliseu em 1750, que diz o seguinte: o anfiteatro flaviano, famoso por seus triunfos e espetáculos, dedicado aos deuses dos pagãos em seu culto ímpio, foi redimido dessa superstição impura pelo sangue dos mártires. Esse mesmo Papa proibiu o uso do Coliseu como pedreira e ergueu estações da Via Sacra na arena, convertendo, de certa forma, esse anfiteatro pagão em um local de culto cristão. Nesse mesmo espírito, vários outros papas depois dele fizeram reformas importantes no monumento, fortalecendo a sua estrutura, instalando pilares externos e internos e devolvendo, por assim dizer, algumas pecinhas que tinham sido tiradas. E depois, no século XIX, o Estado finalmente assumiu esse papel de cuidar do monumento, limpou, entre aspas, o que os cristãos fizeram ali ao longo dos séculos e começou escavações arqueológicas para recuperar a. Porque eu entendi. Porque aí quando o Estado ele vem, e ele vem com o intuito de resgate histórico. Né? Então, com esse intuito de tentar, vamos tentar ver como era antigamente, né, na concepção original do Coliseu. E eles fizeram a limpa ali no que os cristãos ou cristões, não sei. Eles fizeram ali, né? Os papas ordenaram fazer, e aí eles tentam retomar ali o que o Coliseu era originalmente, né, pra saber pelo menos mais ou menos como era a arquitetura dele. Bem interessante, era a minha né? dúvida, assim, porque, tipo, eu já ia questionar, mas onde tá os bagulho que os cristãos fizeram aí? O que História do rolou? antigo anfiteatro flaviano. Só que aqui tem uma certa ironia, porque nesse esforço moderno de recuperar a história do monumento, que já tinha perdido metade da sua estrutura, os arqueólogos do século XIX acabaram destruindo metade, ou até mais da metade, da história do monumento. Ou pelo menos... Caralho! Não, eu entendi o que eles fizeram. É porque é isso, né? Porque a história... Porque fazia parte da história, né? Todas aquelas coisas que tinham ali também... que os cristãos colocaram, também fazia parte da história do Coliseu. Então, ao tirar as coisas dali, eles acabaram... interferindo na história, né? Porque o meu questionamento era tipo, mas em que momento o Coliseu ficou, então, abandonado? Que não tinha nada lá, que é o que a gente conhece hoje. Mas não é o que a gente Não é o que a gente conhece hoje. É porque eles foram lá e realmente tiraram o bagulho. Porque assim, se você tira as casas que construíram, né, durante o tempo ali, se você vai tirando as coisas, você também interfere na história, porque tudo é história, né? É tão história o Coliseu ser construído quanto o cristão ter construído uma igreja dentro do Coliseu. As duas coisas são história. Então, exatamente. Né? Então a preservação disso deveria ser importante, né? Mas eu não sei qual é. Porque é o que eu falo, isso tudo é baseado em interesse. Então, se daqui 500 anos os governos não existirem, for tudo uma teocracia, e o governo o Vaticano ele for expandido e a Itália inteira ser como mandada pelo Vaticano, talvez eles olham isso e falam, vamos voltar a construir e vamos reconstituir o que a gente fez. Tudo é interesse populacional, assim, né? Uma grande massa de pessoas e poderosas, elas precisam ter algum incentivo para fazer aquilo, senão não é feito, né? Sim. Construindo a materialidade que permitiria que a gente pudesse reconstruir essa história de forma mais precisa. Tudo que eu contei aqui sobre essa história do Coliseu para além da antiguidade também é história. O Coliseu também tem uma história medieval, uma história moderna, uma história contemporânea, e no afã de recuperar a história antiga apenas, as outras foram quase que completamente destruídas. Sobrou uma ou outra peça, o suficiente para os historiadores que eu
eu peguei como referência para esse vídeo conseguirem dizer uma ou outra coisa sobre essa história pós-antiga do Coliseu. Mas é uma história muito fragmentada, esburacada, dilapidada, como ele mesmo. Esse anfiteatro barra vila, barra igreja, barra sítio arqueológico, barra ponto turístico, tudo. Que foi o Coliseu. E se você não conhece as histórias das pirâmides romanas e do obelisco do Vaticano, que também são monumentos que têm histórias pós-antigas muito interessantes, legal, hein? Dá uma olhada aí depois nesses 2 vídeos que estão aparecendo aí na tela. É isso, pessoal. Se vocês querem que a gente veja mais vídeos, por favor, deixa o like e comenta o que vocês acharam, porque eu achei muito Aprenderam hoje. Interessante mesmo. Gostei demais.